Salto Alto de volta, lembrando que o programa é um oferecimento de Centro Elétrico, Verovino, Vasca Cosméticos, Guaraná Geneve e Energético Team Power. Bom, hoje nós estamos aqui em uma boa companhia da educadora Juliana Camarão, a nossa convidada de hoje, para falar sobre sexismo, que nada mais é do que um preconceito baseado no gênero ou no sexo de uma pessoa. Mas antes disso, eu chamo Vanessa Diógenes, que da Vasca Cosméticos traz dicas de um produtinho que toda mulher deveria carregar na bolsa, viu? Roda o VT. Oi, pessoal de casa. Hoje eu tô aqui na Vasca Cosméticos e vou dar uma dica de um produto super legal. É o BT Plus. É um produto prático e fácil de usar. Você pode usar ele como blush, batom e sombra. E temos várias cores deles aqui. Olha isso. Eu tô usando esse Bela. Vou mostrar para vocês. Ele tem a cor linda, né? Todas essas cores você encontra na Vasca Cosméticos. E olha, o sexismo se traduz de uma forma muito preocupante em números também, viu? Uma pesquisa realizada neste ano pelo Instituto Ipsos revelou que 3 a cada 10 brasileiros entrevistados alegaram já ter ouvido comentários sexistas de amigos ou parentes. A Jéssica até já contou aqui que foi vítima, né, desse tipo, que é um assédio sexista que a gente estava falando, que é um assédio intimidador, no sentido de constranger mesmo. Jéssica, continuando aí esse assunto, queria que tu dissesse, contasse pra gente como que tu te sentiu nessa situação. Olha, o sentimento é até difícil de conseguir te falar, porque até hoje, quando eu lembro disso, me causa assim, meu estômago revira. Você pensou inclusive em apagar a foto, né? Exato, que a gente que estava conversando antes, quando eu vi os comentários, né, e aí vem aquela coisa de achar, será que eu, por estar de biquíni na praia, provoquei isso, né? Vou apagar e vou fingir que nada aconteceu, que a maioria das vezes a gente faz isso. Até para outra pessoa não ler o comentário, a gente, exatamente. Eu vou ficar com vergonha. A gente Mas aí, ao invés disso, eu fiz, não, melhor. Eu vou fazer um destaque no meu Instagram para isso. Porque eu quero que outras mulheres, quando olhem, elas se sentem acolhidas também. E eu lembro até que eu fiz um vídeo e tal, e eu recebi uma quantidade de mensagens absurdas de mulheres falando, não tira foto lá. Então, assim, é importante também esse acolhimento, né? Quando a gente sofre um ato de preconceito. Que é o lance da sororidade. Exatamente. Mas é mais importante ainda, eu acho, é a gente falar sobre isso e dar nome, eu falo assim, dar o nome aos bois. Expor essas pessoas. Expor essas pessoas, entende? Porque tá lá. Inclusive, tem uma figurona lá que está salva lá, que assim, é uma pessoa até pública. Então, você entende que as pessoas, elas acham que elas podem falar o que elas querem, não é assim, né? A gente está afetando o outro. Mas é essa coisa, assim, da liberdade de expressão, que as pessoas confundem muito, sabe? Exatamente. Não, eu só tô aqui expressando, nossa, eu só tô te elogiando. O que isso te agora, sabe? O que isso te depois que afeta? inventaram esse nome, liberdade de expressão, tudo pode. Eu adorava jogar bola, adorava jogar futebol mesmo. Eu sempre fui aquela menina, né, que jogava assim, gostava de esportes radicais, enfim. Nunca me dei bem num balé, por incrível que pareça. Também nunca tive jeito, não. Nunca tive jeito. E assim, eu escutava muita gente falando, mas isso não é coisa de menina, não é esporte de menina. Gente, são assim, detalhes que passam despercebidos, até na nossa família, no nosso núcleo familiar, com as pessoas mais velhas que não tiveram acesso à informação como hoje nós temos, né? E aí, por isso, né, Jéssica, o que a Juliana faz, esse trabalho de educar, né? Dessa construção desde criança, porque criança não tem preconceito. Não tem. Ela é ensinada. Exatamente. E o exemplo arrasta, sabe, Jéssica? Eu sempre falo muito isso. E aí vai de tudo, assim, do início. Ensinar o que é consentimento, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que pode tocar. Tem muitas famílias que acham que não pode chorar, menino não chora. Já ouvi muito Ainda tem isso. hoje isso, gente. Meu filho já foi vítima disso. Sabe? Não pode chorar. Gente, pode chorar. Deve chorar. Deve. O choro, a birra de uma criança pequena é uma forma de comunicação. Ele não está sabendo falar, ele não tem vocabulário ainda para expressar aquele sentimento que ele tem. Então, quando ele chora, quando a criança chora, ela está tentando comunicar algo. E aí, se você diz não chora, você está abafando aquele sentimento. Não, pior, não chora, engole o choro. Engole o choro. Você está ali e aquela criança vai ser ensinada aqui a ficar calada.
Ela vai ser ensinada a não expressar aquilo que sente. E aí, não, olha, eu vou bater porque eu apanhei e tô aqui vivo. Era pra morrer? Eu digo assim, era pra morrer? Era pra matar? Era pra morrer? E a terapia tá em dia, né? Porque, gente, Jéssica, se você vai e bate no seu filho e diz assim, mas eu te amo, o que você tá ensinando pra ele? Você tá ensinando pra ele que ele pode amar e bater ou que ele pode apanhar e ser amado. Absurdo. Então, assim, gente, é muito sério. A gente tem que... Mas eu ia falar assim, tem que ter um diálogo. Olha, eu vou te bater, mas aprenda a apanhar para a criança. Calma, gente. Não, gente, a gente tem que ensinar eles a expressar aquilo que eles estão precisando. Porque às vezes eles estão fazendo uma birra porque quer uma coisa naquele momento, a gente não pode comprar. A gente tem que justificar, ensinar aquela criança, sabe? E a outra coisa que eu volto a bater na tecla é a questão mesmo de sexualidade do corpo, né? E da gente ensinar as nossas crianças. Se a gente, pai, não ensina, na rua vai ensinar, né? Em algum lugar, e aí pode ser muito pior. E olha, a discriminação também aparece nessa pesquisa quando questionados sobre discriminação de gênero no trabalho. 2 a cada 10 brasileiros responderam que já presenciaram esse tipo de situação. Que outras situações, né, gente, de trabalho, nesse âmbito do trabalho, se configuram como atitudes sexistas, fora aqueles outros que a gente já comentou? Assim, a gente estava conversando, todas nós aqui, né, somos mulheres completamente diferentes, mas temos algo em comum que é exatamente ocupar cargos de liderança, né, cada um aí no seu âmbito de trabalho. Principalmente por conta disso, de estarmos nesses espaços, né, essas atitudes acontecem aí de forma quase que frequente, quase que diária. Vocês sentem isso nas suas áreas de atuação? Eu queria só fazer uma ressalva de celebrar que agora em junho saiu a lei de equivalência salarial entre homens e mulheres no mesmo cargo, né? Foi uma vitória aí pra gente. Isso é importante, né? Jéssica, eu tenho até um textozinho para falar sobre isso. No meu antigo trabalho, o meu sócio chegou para mim e falou assim: Vanessa, a gente tem que fazer um quadro de funcionários. E assim, vamos fazer a seleção? Eu disse, claro, vamos. Mas assim, não seleciona mulher. É porque mulher engravida? Aí eu disse, oi? Não, porque mulher tem TPM, mulher tem cólica, mulher engravida, justamente isso. Eu já ouvi isso isso de uma mulher. É sério. Eu já ouvi isso de uma mulher. E quantas mulheres não voltam de licença maternidade e são demitidas? E aí vou além, eu trabalhei 9 anos no setor corporativo, no setor financeiro. E era surreal o nível de sexismo que sofria. Tem entidades que, assim, chega a ser absurdo. A equiparidade social... Equiparidade salarial não existe, e eu estou falando de grandes corporações. Agora existe. Saiu, gente. Em 2023, né, que a gente está falando sobre isso. E olha o quanto a gente ainda tem que caminhar. Então, assim, são passos, eu sempre falo isso, eu não sei, e aí vamos compartilhar isso aqui juntas. Vocês acreditam que a gente tem avançado em tempo hábil? Porque eu tenho para mim que são passos de tartaruga diariamente para a gente conquistar um pequeno espaço. Jéssica, a gente ainda tem racismo no Brasil, a gente ainda tem uma pesquisa, né, Jéssica, que daqui a 300 anos a gente não vai estar acompanhando. Exatamente. Acho que nunca vai acabar. Doido, a gente está em 2023 discutindo isso. É uma perspectiva da ONU, que as mulheres estão há 300 anos, né, atrás dos homens. Então, nunca estaremos. Enquanto líder, eu tive muita dificuldade, principalmente em alguns órgãos, não vou citar, obviamente, mas em alguns órgãos majoritariamente masculinos, que eu tive que ter acesso para conseguir as licenças de funcionamento e tudo e tal. E quando vinha a equipe de fiscalização também, majoritariamente homens. E com quem que eles queriam conversar? Com um homem. Com um homem. Mas tinha uma mulher. Mas tiveram que aprender. Só tinha eu lá. Eu disse, olha... E aí, às vezes, eles iam e se dirigiam para falar com o porteiro lá da escola. E eles falavam, eu falando com ele, ele respondia olhando pro porteiro. Olha que absurdo. Aí, enfim, teve uma situação que eu falei assim, falei pro meu marido, eu falei assim, Luiz André, eu preciso que você vá comigo lá nesse órgão, porque eu preciso
de um homem para me acompanhar. Eu fiquei assim, eu ficava falando isso para ele, eu ficava, que vergonha. Juliana, né? Que vergonha. Não precisa carregar nada, não precisa abrir a porta do carro, mas precisou do marido num momento não é como isso, esse. a gente falava, eu falei assim, gente, olha que doido, eu não gosto de, eu assim, não gosto, é minha opinião pessoal, eu não acho que o homem tem que carregar a sacola, tem que carregar a bolsa, mas eu falei assim, eu preciso do meu marido para ir lá falar com outro homem, porque ele não fala olhando para mim. E aí que é o viés, né, Júlia? Quando a gente fala sobre respeito, como isso é importante. O homem, ele se colocar... Eu entendo uma estrutura machista de anos, né, enraizada. Sim. Não entendo, não. Quer dizer, não entendo isso. Não, né? A gente aceita, assim, a gente... É o que estão falando e a gente... tá, beleza, ok. Tá... Mas assim, como os homens, eles precisam se colocar e falar, não, eu preciso respeitar você, não por ser mulher, por ser um ser humano. Gente, eu não respeito as pessoas pelo gênero, eu respeito elas porque elas são seres humanos. A gente precisa dar respeito aos outros por isso, unicamente por isso, né? Eu coordeno equipes, né, de comunicação há um tempo. Sim. E eu noto quando eu chego em algum órgão, que eu também não vou comentar, mas assim, a gente nota quando a gente se depara com uma equipe que já está formada, né, formada por homens, uma resistência enorme, absurda, né, para aceitar uma ordem de comando, para aceitar uma meta alcançada, um prazo que foi estabelecido e precisa ser cumprido. Então, assim, Jéssica até estava falando, às vezes eu preciso falar de uma forma até, né, mais incisiva. Tem que mudar o tom de voz. Que se faça entender. O vocabulário. Eu falo, é a menina machinho, né? Que às vezes a gente tem que fazer aquela, gente. Como é, Jéssica? E aí, meu parceiro? É comigo que tu tem que falar mesmo. Assim, Ser meu irmão. Porque aí, talvez assim o cara vai te respeitar, né? O que é muito louco, porque imagina, eu enquanto uma pessoa dona do meu negócio, ter que falar diferente, e já é um tipo também, às vezes, talvez até de sexismo, mas para a pessoa me respeitar, eu tenho que me portar diferente. Exatamente. Tem que discriminar a outra para poder te respeitar? Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos logo para falar sobre como combater o sexismo em casa, na escola. Fica aí que a gente volta já.